Gostaria que você comentasse sobre isso por um momento, porque isso não é teoria para você. Você já passou por essas situações. Sim. E uma dessas situações foi quando você estava no México com um grupo de oração parado ali e viu algo no alto de uma colina. Sim, eu estava lá com meu filho Ben, com o pastor Jerry Sellers e com um grupo de rapazes. Na verdade, estávamos resgatando crianças em Chiapas, no México. Nós temos um lugar chamado Redemption Ranch lá embaixo. É incrível. Cara, nós resgatamos crianças e é maravilhoso. Bem, o cartel que está lá é um cartel muito sobrenatural. É. E isso envolve o tráfico de crianças, porque o sangue de crianças é necessário para transformar sangue inocente em iniquidade, que é uma grande parte da guerra da semente. Sim, isso é uma parte enorme disso. Então nós estamos lá embaixo, estamos combatendo isso. E esses apóstolos nos levaram a essa montanha apostólica de oração que eles têm. É o lugar sagrado deles onde eles simplesmente clamam a Deus. Eles jejuam, oram, dormem no chão e fazem coisas radicais. Eles me chamaram e disseram: Troy, queremos orar por você. Respondi: tudo bem, vamos lá. Então eu fui lá. Cara, quando você senta com esses caras, todos falam espanhol. Eu mal falo espanhol e mal entendo espanhol. Você simplesmente senta numa cadeira e vai ser um evento de 4 ou 5 horas. É. Eles estão constantemente derramando óleo em você. Eles estão orando por você. E realmente não há nada para fazer. Sabe, você só senta e recebe. Só fica, sim, Senhor. É poderoso mesmo. E não importa o tempo, você deixa eles fazerem o que quiserem. E você não tem mais nada para fazer naquele dia, exceto deixar essas pessoas orarem por você e impartirem algo a você. E foi nesse contexto que eu estava olhando para as montanhas de Chiapas, que são montanhas grandiosas. Bem aqui do lado de fora podemos ver o Pikes Peak e podemos ver as belas montanhas rochosas. As montanhas aqui têm 14 mil pés de altura, isso mesmo. As montanhas em Chiapas têm 18 mil pés de altura, é isso mesmo? Sim, elas são monstruosas. E elas são tão bonitas e grandiosas. Estamos no topo de uma montanha e a outra crista do outro lado. Gosto de desenhar. Sim, eu sou meio artístico e gosto de desenhar. Então eu estava pensando, uma das coisas que vou fazer enquanto estou sentado aqui por horas é pegar meu diário e desenhar as coisas que estou vendo e ver o que o Senhor fala comigo sobre isso. Vou pedir ao meu filho que traga meu diário e minha caneta. E eu estou olhando qual vai ser a primeira coisa que vou desenhar e decidi que vou desenhar essa árvore em uma encosta careca. É uma árvore grandiosa, magnífica, linda, e eu pensei, vou desenhar essa. Vou desenhar o penhasco que fica logo ao lado dela. Estou olhando para essa rocha. Estou olhando para aquilo. Certo. Estou planejando na minha cabeça como vou desenhar. Então estou realmente observando. Olho para o Ben, mas ele não presta atenção. Está conversando com alguém enquanto espero que ele me traga meu diário, mas continua distraído. E eu não posso interromper esses caras que estão orando por mim. Eles estão todos falando em espanhol. Todos estão orando no Espírito Santo. Eles estão passando óleo em mim por todo lado, e eu só estou sentado lá. Então eu olho para trás, e quando eu olho para trás, não tem só uma árvore lá, na verdade tem 2 árvores lá. E eu pensei, eu sei com certeza que havia uma única árvore lá. Esse foi o motivo pelo qual eu foquei nela. Esse foi o motivo todo. Eu planejei como eu iria desenhá-la. E eu fico pensando, como eu não vi aquela outra árvore, 2 árvores. E eu fico, tem outra árvore lá. E não é uma árvore de 3 metros, é uma árvore de 7 ou 9 metros de altura. Uau! E ela está nessa crista bem do outro lado. Tem um pequeno vale entre a gente e ela. E eu estou sentado lá, Joseph, olhando para ela. E enquanto eles estavam orando por mim, eu fiquei me perguntando como é que eu não vi essa árvore. O que é isso? E imediatamente eu senti que estava vendo algo diferente. Porque não tinha nenhuma árvore ali há pouco tempo. E você se deu conta disso. E eu fiquei tipo, o que é isso? E de repente ficou tudo embaçado. E 2 braços apareceram. 2 pernas aparecem. Cara, e aquilo se transforma nessa figura. Ele faz isso, se move uns 60 centímetros para o lado, põe as mãos ao lado do corpo e vira de novo uma árvore linda. E eu fiquei tipo, o que foi que eu acabei de ver, meu Deus do céu? E agora eu só estou olhando para aquilo, estou totalmente focado naquilo agora. E então aquilo fez de novo. Numa dessas vezes ele se sacudiu, fez assim, mexeu o ombro para dentro e se inclinou bastante para frente. Percebi que estava ouvindo. Uau! Na verdade, ele estava ouvindo a oração que meus amigos estavam fazendo por mim. Então ele está mudando de forma. E agora está se inclinando e ouvindo. Ele se inclinou para ouvir. Pensei, isso está ouvindo a oração. Uau! Ele quer saber sobre o que eles estão orando por mim. E quais são as nossas declarações e todo esse tipo de coisa. E então ele se transformou de volta em uma árvore. Ele literalmente se moveu para o outro lado e se transformou em uma árvore.
E ele deu cerca de 4 passos gigantes. 1, 2, 3, 4 do outro lado da árvore. Uau! E ele tinha se transformado em uma árvore de novo. E eu só fiquei sentado lá e não sabia o que fazer ou o que dizer. Ou eu só pensei, se essa coisa pode nos ouvir, ela pode me ouvir. E eu disse para ele, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. E o Rei Jesus me enviou aqui para resgatar crianças. Vamos lá. E eu não sei com o que você conseguiu se safar antes, mas, cara, você não vai mais se safar com isso. E eu estava falando nesse tom de voz. Eu estava falando exatamente nesse volume, dizendo, eu estou te vendo. Uau! E você não vai mais se safar com isso. Declaro em nome de Jesus, a luz revela e vamos acabar com o tráfico de pessoas nesta região. Isso é tão poderoso. Irmão, quando eu disse isso, simplesmente saiu. Ele abriu os braços e fez um gesto como quem diz, ah, sim, estou te vendo. Cara, E ele focou em mim, olhando para mim. Esse gigante estava olhando para mim. E José, ele tinha presença física. Não era uma aparição. beleza. E isso é outra coisa que temos dentro da nossa construção ocidental de entendimento sobre seres espirituais. Achamos que todos são espíritos. É isso mesmo. No sentido de que todos são aparições. Esse não era uma aparição. Não era uma aparição. Isso era algo físico que podia mudar de uma coisa para outra. E eu estou olhando para isso e está partindo para cima. E eu penso, não me importo, não me importo. O sangue de Jesus me protege. O Salmo 91 está ao meu redor. O que você vai fazer contra isso? Não há nada que possa fazer contra isso. Você perdeu. Você perdeu. Isso aí. Eu ouvi você dizer isso olhando para a câmera recentemente. E eu pensei, é isso. Esse é o movimento de Deus agora. Você tem que ter esse tipo de coragem, esse tipo de lealdade e esse tipo de temor ao Senhor. Sim. E eu falei, você já perdeu. É tarde demais. É tarde demais. Você já perdeu. Eu falei, estamos aqui em nome de Jesus. Você não tem mais autoridade neste território. Estou vendo isso e está ficando cada vez mais irritado. Me afastei dele e chamei, Ben, vem aqui. Ele veio e pedi, vira e diz o que vê lá no alto da colina. Ele perguntou onde. Respondi, lá em cima, perto daquela árvore enorme. Ele disse, é um gigante, cara, lá embaixo. Você precisa conhecer o Ben, gosto muito dele. Eu falei, com certeza é, Ben. E eu disse, esse é meu filho, Benjamin Adam Brewer. Estamos aqui numa linhagem redimida para afirmar que acabou para você. Ele ficou irritado e o Ben ficou tipo, uau. Eu disse, ele está bravo, não gosta da gente. E nós estamos, sabe, eu entendo, tem mãos sobre mim. Eles estão orando em espanhol e eu me sinto mais alto do que aquela árvore nesse momento. Vamos lá. A gente fica tipo, o pequeno gigante está bravo, chateado. A gente estava meio que nessa. Eu disse, Jerry olhou pra gente e perguntou sobre o que falávamos. Falei, vem aqui. Eu disse, Jerry, fica tranquilo, cara. Só fica tranquilo. Só tenta ficar tranquilo. E se vira e me diz o que você está vendo lá em cima. E ele fala, onde? Eu estava bem ali. E ele fala, é um gigante, cara. E quando ele fez isso, meio que foi assim. Eu pensei, acho que está na hora de eu ir. Esses caras me viram. E ele se virou e em 3 passos já estava do outro lado da colina. E você não conseguia dizer se era uma árvore ou um gigante enquanto ele se afastava. Incrível. Era como se fosse de um lado para o outro tão rápido que você não conseguia perceber. Parecia que tinha ombros, depois não tinha, tinha ombros, depois não tinha, e então sumiu. Isso é notável. E eu disse, o que você acabou de ver? Ele disse, Manny, eu falei, juro que parecia uma árvore gigante andando. Foi exatamente isso que eu vi também. Então nós realmente vimos aquilo. Bem, existem relatos dessas coisas. Você pensa, por exemplo, na gravação ou na documentação do gigante de Kandahar, é exatamente esse tipo de coisa. Tudo isso. Você e Leana estiveram fora há um tempo atrás. E eu acredito que é importante falar sobre essas coisas porque as pessoas dizem, isso é conversa de maluco, tanto faz. Você tinha várias testemunhas, você estava lá, você viu. E não só isso, você estava lá para reivindicar o território. E esse gigante está se manifestando. Foi ele quem decidiu aparecer. Não fui eu, sabe? Eu não fui pedir nada desse tipo. Quero começar do início com você, só um pouco. Você, isso é sobre você. Você despertou primeiro para sonhos e visões proféticas. E a passagem bíblica que você meio que tinha ou que estava realmente relacionada a isso. E eu quero colocar essa passagem bíblica no quadro e então podemos conversar, que é Atos 2,17, Atos capítulo 2, versículo 17. E realmente diz algo profundo. Só diz em Atos 2, eu preciso encontrar aqui na minha Bíblia. Bem, está aqui. Diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Estamos vendo isso. Bem, nós estamos. Isso, claro, é quando Pedro se levanta e diz, isto é aquilo. E eu quero te dizer, esse é o papel de um profeta.
ser capaz de interpretar um pesadelo, seja do faraó ou de Nabucodonosor, e dizer isto é aquilo. Ou como o rei Jesus fez em sua postura profética de mostrar o rosto do Pai, o reino dos céus é exatamente assim, certo? É. Então, naquele dia em que Pedro se levantou e fez isso, ele, na verdade, listou 3 categorias diferentes de maturidade: filhos e filhas, jovens e idosos, 3 categorias diferentes. Então é 30, 60 e 100 por 1. Átrio, exterior, interior, santo dos santos, sol, lua e estrelas, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei, Pedro, Tiago e João, certo? Passado, presente, futuro, essas 3 categorias diferentes de algo. Então ele fala profeticamente, ele recebe uma visão profética de 3 categorias diferentes aqui. E na verdade ele está falando de maturidade. Ele diz que todos receberão o Espírito Santo, que será derramado sobre todos. É assim que funcionará. Para os cristãos de 30 por 1, seus filhos e suas filhas. Uau, certo. Ele diz, eles vão profetizar. Isso é forte. Achamos que isso será o nível mais alto, mas percebemos que não é. Depois se fala dos jovens, que aqui representam a classe de guerreiros. Certo, eles terão visões. E então os homens mais velhos, ok, caras como eu, eles terão sonhos. Sonhar é, na verdade, a categoria mais alta, o que é interessante. Isso é verdade. Eu achei que seria o contrário. Ele literalmente inverte tudo neste texto. E eu adoro. Quando fala de filhos e filhas profetizando, jovens tendo visões e velhos sonhando. É como se, profeticamente, eu gosto de dizer que você viu um trailer de um filme. Certo, certo, isso é profecia. Isso é forte. Certo, é. E aí você tem uma cena do filme. Certo, certo. Isso são visões, poderoso. E então você tem o filme inteiro, que são os sonhos. Certo. Isso é forte. Para mim é assim que isso transborda desse jeito. Então, eu realmente acredito nisso. Eu acredito nessas coisas. Quero te perguntar sobre isso porque ambos somos proféticos e atuamos nesse espaço. Você tem uma forte unção apostólica. Mas para a pessoa comum, sabe, o crente médio que pode estar tendo um sonho, uma visão, algo assim, como você sabe ou como você diferencia entre um sonho ou uma visão que pode ser real ou enganosa? Você está tendo uma experiência, mas como distinguir entre luz e trevas, o que é real e o que é enganoso? Ok, então antes de eu responder isso, Senhor, se o Senhor me permitir dizer isso, Joseph, porque você me ama e está disposto a aguentar isso. Ah, qual é, Troy? Ok, mas estamos falando de tipos diferentes de sonhos aqui. Vamos lá. Ok. Então, antes de entrarmos nisso, eu não tenho certeza se esse sonho é de Deus ou se não é de Deus. Antes de eu entrar nisso, um sonho nessa categoria de Atos 2,17 é onde o cativeiro é removido e nós somos como aqueles que sonham sonhos. É viver na Terra Prometida. Certo, é um reino. Exatamente isso. É totalmente sobre o reino. Então, sonhar nessa categoria não é só, eu fui dormir e tive um sonho. Embora isso definitivamente se encaixe nisso, certo? Isso realmente se encaixa. Só queria dizer isso. Eu acredito que quando Martin Luther King Jr. ficou nos degraus do Memorial de Lincoln, e Lincoln foi nosso 16º presidente, ele foi quem deu a vida dele. Uau, certo. E 16 sempre representa o amor de Deus. É por isso que 1 Coríntios 13 tem 16 atributos, certo? Ok. Nosso 16º presidente, ele deu a vida dele. E então um cara com o nome profético de Martin Luther King. Ok? Significa que estamos entrando nessa fase de rei. Certo. Então não estamos falando só de servos, não estamos falando só de sacerdotes, mas agora estamos falando de reis. De novo, isso é uma fala profética sobre o tempo de algo. Ele ficou nos degraus e disse, eu tenho um sonho, não uma profecia ou visão, mas um sonho. E eu acredito que isso quebrou o selo nos Estados Unidos da América para que todo esse Espírito do Senhor fosse derramado sobre toda a carne. Naquela época, o movimento de Jesus estava ocorrendo. Ok, poderoso, muito profético, é muito incrível. Novamente, Martinho Lutero reforma rei, não servos, não sacerdotes, mas reis para o reino, para o derramamento de sonhos. A Bíblia diz que, ao ser removido o cativeiro de Sião, éramos como os que sonham. Não se trata do Egito nem do deserto, mas sim da terra prometida. Cara, isso é bom. E é aí que você entra na terra prometida. Tudo isso se refere a uma categoria de 3 etapas. Átrio exterior, átrio interior, santo dos santos, onde na primeira etapa você tem as massas. Na segunda etapa, há pessoas que apenas se qualificam. Certo,
E então, na terceira etapa, você tem uma pessoa. Quando você chega nessa etapa, não é mais sobre outra coisa, é só sobre Jesus. Não é sobre mais nada. Cara, é sobre a única pessoa que você encontra no Santo dos Santos. Então, sonhar nesse sentido significa tornar o sonho realidade. Certo. Então, esses velhos terão sonhos, certo? Eles sonharão sonhos, ou seja, a oração foi respondida, o sonho se realizou. A profecia se realiza e agora é um lugar tangível. Então, esse é um jeito de entrar nesse profético, certo? E esse é o momento em que os reis estão chegando. Uau! Esse é o momento, Joseph, em que os reis estão chegando, irmão. E o reino onde o rei tem domínio. Nós não nos representamos mais. Agora representamos o rei e sua autoridade. Veremos as coisas acontecerem. Venha ao reino dele. Seja feita a sua vontade nesta terra. Tudo isso faz parte do pequeno terceiro estágio. Não digo que sou um cristão 100 por 1, mas estou buscando isso. Amém. Estou buscando isso, e o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre mim para isso. Também para todos que assistem ao redor do mundo. De verdade. De verdade. Ok. Então, entrando nesse assunto, podemos deixar isso de lado agora. E vamos voltar para as pessoas que estão tipo, ok, parece que estou passando por uma grande fase de sonhos. Isso também acontece comigo. Eu passo por fases de sonhos. Sim, ok. Eu espero ter sonhos. Eu espero ouvir Deus falar comigo durante o dia e também durante a noite, como a palavra de Deus diz no livro de Salmos, no Salmo 19. Dia após dia ele fala, noite após noite revela conhecimento. Poderoso. Ok? Então Deus fala de forma diferente à noite do que durante o dia. Forte. Durante o dia, ele fala com você sobre você, dia após dia, ele profere palavras. Ele fala com você e sobre como você está vivendo sua vida. À noite ele se revela. Ele revela conhecimento. Então, mesmo sob o dossel da terra, tudo fica transparente à noite e você pode ver além. Não se trata mais do que está à sua frente. Trata-se do que está muito além. Isso é forte. Eu adoro isso. Vamos lá, cara, bem. Você tem vários livros, preciso mencionar isso. Enquanto falamos, Numbers That Preach, que fez sucesso anos atrás, está sendo relançado. Tá saindo de novo. Muito forte. Você tem Numbers That Prophesy. Quero que todos vejam este que tenho comigo agora. Escrevi o prefácio e recomendo que adquira o livro. Todas as informações estarão lá. E então você tem um livro chamado Looking Up. Quando você menciona o dossel sendo removido, é possível ver além dele. Os céus declaram a glória de Deus. Eu simplesmente adoro essas coisas. E sabe, você também fala sobre linhas do tempo. Você aborda várias coisas nesse assunto. E você se importaria de compartilhar talvez uma visão poderosa em que Deus mostrou uma linha do tempo completa da redenção de uma vida? Porque você fala sobre linhas do tempo, você fala sobre essas coisas. Tem tanta coisa que eu realmente quero conversar com você que eu fico meio assim, isso e aquilo, tudo bem. Mas quando falamos sobre linhas do tempo, você tem um entendimento revelador sobre isso. E talvez você possa nos ajudar um pouco. Bem, vivendo um estilo de vida issacariano, como todos nós deveríamos. Sim. Certo. E se eu vou viver um estilo de vida issacariano, a palavra de Deus diz que a tribo de Issacar, onde foram contados cerca de 200 homens, eles entendiam os tempos e as estações e o que Israel deveria fazer. Certo. E era um conselho sagrado especial que o homem de Deus tinha ao qual ele se referia. Então nós temos isso no Espírito. Tudo que está na Bíblia, escrito para nós em tipo e sombra, os conselhos que os reis recebiam, hoje temos no Espírito como parte do ministério do Espírito Santo. E assim Deus vai falar com você sobre o tempo profético das coisas. E na verdade, ele quer que você saiba o tempo profético das coisas. E também ele diz repetidas vezes, fique atento, fique atento, fique atento para que você não perca isso. Então ele está dizendo que somos responsáveis por conhecer o tempo profético das coisas e considerar constantemente o tempo profético das coisas. Sim. Então eu descobri há muito tempo que o Senhor realmente quer falar comigo sobre o tempo das coisas. E muitas vezes eu sei que algo é de Deus simplesmente por causa do tempo, sabe? E certo, esse é o momento certo para isso. Como está o Senhor? Sim, por quê? Porque meus tempos estão nas mãos dele. É por isso. Meus tempos estão nas mãos dele, forte. Então, ok, essa é uma das maneiras que eu reconheço o Senhor. Quando se trata do tempo profético, percebi que Deus falava comigo sobre linhas do tempo desde cedo na minha caminhada. Fui salvo aos 19 anos, uau. E eu imediatamente entrei em ministério em tempo integral em uma banda cristã de rock e começamos a detonar. Sabe, Joseph, eu fui salvo numa sexta-feira.
Na sexta-feira seguinte, estava diante de 3.000 pessoas na Universidade Oral Roberts dizendo: fui salvo na semana passada, 7 dias após minha revelação e encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu tinha conhecido a Leana. Conheci Leana 2 dias após ser salvo. 3 dias depois já estava em ministério integral. 7 dias depois comecei a viajar e ministrar sobre Jesus. Sabe, eu realmente estou muito impressionado com o que Deus fez através de você, através da música, do louvor e da adoração. Agora, talvez você não queira que eu faça isso, mas eu só quero mencionar isso para todo mundo. Eu não sei se todo mundo já ouviu a música Leva-me além dos átrios para o lugar santo. E então o refrão diz: Leva-me ao santo dos santos. Você sabe quem escreveu essa música, não sabe? Conheço quem escreveu parte dela. Sim, Troy, você que escreveu esse refrão. Você escreveu essa música. Sou muito grato, pois várias canções que cantávamos na fogueira foram escritas por você, especialmente as antigas, e você nunca comenta sobre isso. Eu não falo sobre isso porque não tenho direitos autorais de compositor nessas músicas e não quero tirar o mérito de quem merece. Eu só fui compositor para a World Music nos anos 80, depois fui transferido para a Mir também. E eu entreguei mais de 3.000 músicas, cara. 3.000 músicas. É, mas nem todas não eram 3.000 músicas incríveis. Mas havia partes delas. Bem, eu cantei as músicas, quero dizer. Nos anos 80, você não podia ligar o rádio sem ouvir um pedaço de uma das minhas músicas. Entendi. Então, eu era apenas um funcionário. Eu recebia um salário fixo e entregava todo esse material. Eu entregava títulos, eu entregava letras, eu entregava riffs de guitarra. Os compositores se reuniam e colaboravam dizendo: gosto disso e daquela música. Eu participava de todas as músicas de todos. Isso é muito legal. Nos anos 80 era uma loucura. Íamos às igrejas e eles cantavam essa música. Eu pensava: é agora, Leana. Você lembra da primeira vez que cantei pra você? Que loucura é essa? Isso é divertido. Você nasceu de novo e iniciou sua jornada musical. É por isso que menciono isso. Mas você está na Universidade Oral Roberts, Leana, conhece ela lá e logo após ser salvo, já está diante de milhares de pessoas, sendo guiado por Deus nessa jornada pelas linhas do tempo. É, porque nesses últimos dias a gente tem que estar mais atento ao tempo do que nunca, porque os dias são curtos. É, até o diabo conhece a linha do tempo. Jesus, você veio nos atormentar antes da hora? Eles percebem que você está adiantado. Você não deveria fazer isso ainda. Recebemos 6.000 anos de história humana para o grande teste, porque achamos que podemos mudar a lealdade deles de Yahweh para nós. Eles dizem que ainda não é hora, que o tempo não chegou. São advogados choramingas, como todos os demônios. Você tem que entender que demônios são advogados e toda coisa nefasta que eles fazem é assim. Eles têm um caso nos tribunais do céu para poderem se safar. Mas deixando isso de lado, comecei a perceber que Deus falava comigo sobre o tempo das coisas bem no início da minha caminhada. E então eu começava a perceber, eu simplesmente ficava atento ao tempo das coisas. Esse foi um dos primeiros dons proféticos em que comecei a dar meus primeiros passos. E então eu tive esse encontro profundo com Jesus em algum momento por volta do ano 2000. Eu estava cuidando da minha vida sentado perto dos trilhos do trem em Joshua, Texas, como a gente diz. Tem um nome profético, Joshua, né? É. E foi lá que eu vivi durante os primeiros 50 anos da minha vida. Eu morei em Joshua. E estávamos lá. Eu estava sentado sozinho na minha velha caminhonete Ford vermelha de 1971 que se chamava Ned Pepper. Estou sentado na caminhonete, cuidando da minha vida, esperando esse trem interminável passar. E Joshua é o ponto mais alto do condado de Johnson, no Texas. Então, os trens são super lentos chegando lá de um lado e super lentos chegando lá do outro lado. E eu simplesmente não sou o cara que senta pacientemente em uma linha de trem. Eu não sou o cara que realmente senta pacientemente em lugar nenhum. Tá certo, vamos lá, vamos lá. Eu tenho coisas para fazer, vamos lá. E foi horrível. E eu fiquei tipo, e olhei o mais longe que pude para aquele lado e não consegui ver o fim. Olhei o mais longe que pude para o outro lado e também não consegui ver o fim, Joseph. E eu falei, Senhor, me ajuda. E naquele instante eu percebi que a presença do Senhor estava dentro do caminhão. Eu não estava procurando um encontro com Jesus. Eu não estava pensando nisso. Na verdade, eu estava muito frustrado por não ter conseguido passar antes do trem. E então, de repente, essa presença santa de Jesus entrou na minha caminhonete. E eu fiquei tipo, uau, eu simplesmente tirei as mãos do volante e comecei imediatamente a chorar. Comecei imediatamente a adorar o Senhor.
E então, de repente, de alguma forma, eu atravessei o teto da minha caminhonete e estava a uns 300 metros acima do trem. Sério? Ao olhar para baixo, vi a minha caminhonete parada e todo o trem, incluindo o último vagão em uma das extremidades. Eu via todas as locomotivas na outra ponta e os vagões de carvão no meio. E eu instantaneamente tive essa revelação. Quando se trata de uma linha do tempo, Jesus vê o começo, o fim e tudo o que está no meio ao mesmo tempo exato. E ele não vê do jeito que eu vejo, sentado na minha caminhonete, assistindo um pedaço de vagão passar, outro pedaço de vagão passar, outro pedaço de vagão passar. Não, lá de cima ele vê tudo porque não está sujeito ao tempo. Amém. O tempo é uma construção. Tempo, espaço e matéria estão em Gênesis capítulo 1. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço e a terra, matéria. Mesmo que isso ainda nem tivesse sido descoberto. E até mesmo o termo tempo-espaço que Einstein criou só surgiu no final dos anos 1800. Mas Moisés desceu da montanha e escreveu essas palavras porque ele entendeu tempo, espaço e matéria na presença do Senhor há milhares de anos. E por isso eu reconheço que quando Deus vê a linha do tempo há 6.000 anos desde a queda de Adão, há uma história antes da queda de Adão, mas não é a nossa. É completamente diferente. Existe uma grande história anterior à queda, mas é outra história. Então, mas da queda de Adão até Abraão são cerca de 2.000 anos. De Abraão até Jesus são 2.000 anos. De Jesus até agora são 2.000 anos, o que nos coloca no final do 6º dia. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos. E então estamos prestes a começar o 7º dia, que é o iminente e glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo no reinado de 1.000 anos. No final dos 1.000 anos, ou no final do 7º dia, o diabo é solto por um tempo, as lealdades são definidas. E então, bum, Deus Todo-Poderoso intervém, e então acontece o julgamento do grande trono branco. Ele separa as ovelhas dos bodes, ele lança todos os bodes para o juízo, e então ele veste e cobre o povo de Deus e aqueles que são leais a ele com essa bela veste branca, cuja luminosidade varia de uma para outra, exatamente como as estrelas. E então isso já é outra história. E então, a partir daí, ele cria, ele termina o céu e a terra que foram contaminados pelo pecado. Ele entra em um novo céu e uma nova terra. Ele nos dá domínio nesses lugares e então começa, mas não sabemos o que é. Só entendemos as preliminares. Isso é só a fase preliminar, não é o jogo em si. É uma etapa importante e é melhor você vencê-la. É algo importante. É sim, é coisa séria, mas não é isso. Cara, Não é isso. Então, o que eu estava vendo nessa linha do tempo, eu pude perceber nesses poucos segundos que vi no espírito a 300 metros acima da minha caminhonete. Que no momento em que ele estava me olhando na linha do tempo, ele podia me ver aqui exatamente ao mesmo tempo, 3.000 anos antes. Ele podia ver Davi lutando contra Golias exatamente ao mesmo tempo. Ele podia ver 1.000 anos no futuro e Jesus sendo ressuscitado dos mortos. E ele podia voltar 2.000 anos antes disso. Ele podia ver Abraão levando Isaac para a montanha. E então ele podia ir 4.000 anos no futuro e ver Joseph e Troy sentados juntos no Colorado filmando isso aqui. E ele vê tudo ao mesmo tempo. Nós experimentamos, nós temos essa visão míope do tempo e de como o vivenciamos. Mas a experiência do Senhor Jesus é intervir nesses períodos de tempo e manter as coisas no caminho certo que pertencem ao reino, e também conter o espírito do anticristo. O papel do espírito do anticristo é mudar os tempos e as estações. Uau! E é isso que a Bíblia diz sobre o anticristo. Ele vai tentar mudar os tempos e as estações. Então, existe um aspecto legal nos tempos e nas estações que ele quer mudar para o benefício dele, contra o benefício do povo de Deus. rapaz, você me fez pensar nisso, Troy. É intenso. Nunca conversamos sobre isso antes. Tentar mudar tempos e estações, talvez até antecipando as coisas. Sim, absolutamente. Isso é enorme, certo? Então, quando você vê um travesti horrível entrando na vida de uma criança e lendo livros para ela, esse é o espírito do anticristo tentando mudar os tempos e as estações. Há um momento em que é aceitável tirar a tampa da sexualização. Se essa tampa é retirada antes do tempo, isso desorganiza toda a linha do tempo daquele ser humano. E existem certas coisas que você pode introduzir prematuramente. É por isso que precisamos de pais. É por isso que precisamos de pastores. Por isso as crianças precisam ser protegidas,
E é também por isso que os cristãos jovens precisam ser protegidos pelos pastores, porque se você os move para uma fase diferente na linha do tempo, você vai distorcer toda a linha do tempo deles. Uau! O que significa que você vai dar frutos em momentos que não serão frutíferos, e você não vai dar frutos em momentos que seriam frutíferos. E isso é uma parte importante disso. Quando ouvimos na plenitude do tempo, ouvimos esse tipo de frase. Exatamente, certo. Então, na plenitude, eu adoro isso. Então, existem dois termos diferentes na palavra de Deus que indicam se é uma linha do tempo de redenção ou se é um tempo sem redenção. Vamos lá, Troy. Então, se não for redimido, a Bíblia vai dizer, e depois que o tempo passou. Porque numa linha do tempo não redimida, você está perdendo tudo, absolutamente tudo. A lei da entropia se aplica, só cuide da sua vida e tudo desmorona. Em uma linha do tempo redimida, você ganha tudo. Então, sempre que você vê a expressão na Bíblia dizendo "e depois que a plenitude dos tempos chegou", isso é o reino chegando. Portanto, é uma linha do tempo do reino redimido. Então, na palavra de Deus, você pode ver todos esses diferentes tipos de linhas do tempo, mas há duas qualidades distintas nessas trilhas que caminham lado a lado. Uma é redimida, a outra não é redimida, e um trem vai assumir o lugar do outro. Uau! Depende de quem é o maquinista. Cara, Isso aparece em toda a palavra de Deus. isso é forte, Troy. Então, a plenitude do tempo, eu penso em Hebreus, onde diz hoje, se você ouvir a voz dele também. Isso mesmo. É nesse mesmo? Isso foi redimido. Então, esse é o valor redentor. E lembre-se, a redenção tira a escravidão. Certo. Então, mesmo na linha do tempo, há vários elementos de escravidão. Do que se trata isso? Isso remonta à queda de Adão, porque a regra era: isso é o quê? Isso é o que Deus disse. Deus disse, você não deve comer daquela árvore. Então, Deus apresentou uma lei. Agora, Deus sabia, em sua sabedoria, que a lei seria quebrada porque o homem não consegue viver sob a lei. Certo? Mesmo assim, ele apresentou uma lei. A lei dizia que não se podia comer do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não se podia viver segundo a própria consciência. Se você fizer isso, isso significa morte. Ok, e no dia em que você comer disso, certamente morrerá. Então ele diz: você morrerá se viver conforme sua consciência, como disseram os deuses ou a serpente. Você será como deuses e viverá segundo sua consciência. Homem, você pode decidir o que é vida, morte e o conhecimento do bem e do mal. Pode decidir isso e deve ser como deuses. Sim, aqueles deuses caídos que estavam apresentando isso para eles, o ser serpente, o ser celestial, e eles, claro, aceitaram isso, certo? E muita gente também não percebe que quando Eva trouxe o fruto para Adão, Eva, ainda em sua inocência, disse a Adão: eu não morri, Deus não nos conta a verdade. Uau! E ainda não estava concluído. Mesmo que Eva tivesse feito, ainda não estava concluído até que Adão fizesse. É isso mesmo. Certo. E então ela fez isso. Ela ficou tipo, olha, eu ainda estou aqui. A serpente está dizendo a verdade e você tem que fazer isso. E ele fica tipo, que diabos? Ele morde aquilo. Bum. Ele entrou numa categoria de pecado porque quebrou a lei. E por causa dessa única lei que ele quebrou, e por causa dessa lei simples, a única lei que ele quebrou, o pecado foi imputado a toda a humanidade. Forte. Isso é verdade. E então, quando ele fez isso, uma porta secreta se abriu debaixo dele e ele entrou em uma dimensão do tempo. Ele nunca viveu no tempo antes. Poderoso, Troy. Então, com a morte vem o tempo. Tempo e morte são, na verdade, sinônimos. E então ele nunca tinha sido sujeito ao tempo. E agora, de repente, ele estava sujeito a isso e então o relógio começou a correr. Ele tem 1000 dias para viver, 1000 anos para viver a partir daquele dia em diante. Ele viveu até os 970 anos de idade, mas morreu naquele dia. Foi naquele dia, foi dentro do dia de 1000 anos. Homem. Certo. Mas o que o diabo não sabia, o que é maravilhoso, é que sim, você opera a morte no tempo, mas também opera a redenção no tempo. A redenção não pode ser realizada fora de um reino temporal. Agora, isso é fascinante. E ele não sabia nada sobre redenção, porque Deus nunca ofereceu redenção aos seres celestiais que ele criou e que caíram. Mas agora ele oferece redenção aos seres terrenos que caíram. E eu não acho que, quanto à redenção, eles sequer tenham considerado algo do tipo. Ele diz:
Mantive isso escondido em um reino do tempo, só será encontrado se alguém entrar lá. Então, para Adão, para o diabo, ele entrou em uma linha do tempo não redimida, o que significa que ele começou a morrer naquele exato segundo. Tudo que ele tocasse estaria na obra ou nos domínios da morte. Mas para Deus, ele entrou em um tempo onde Deus poderia desenvolver um relacionamento pessoal com ele e constantemente lhe dar promessas proféticas para as quais ele estava trabalhando, onde ele ganharia confiança e onde Deus poderia dizer constantemente: aquilo foi antes, mas isso é agora. Ó, isso é forte. Você não pode fazer isso fora de um reino temporal. Não, você não pode. Uau. Isso é forte. É muito legal, não é, sabe? Troy, isso me faz pensar em tantas coisas sobre épocas e tempos e, sabe, apenas fases. Isso me faz pensar no reinado milenar de Jesus. Por que que o diabo é solto no final? Acho que tem a ver com esses períodos que você mencionou. O diabo tem um cronograma e há questões legais que precisam ser cumpridas, e seja lá como isso se apresenta, sabe, com o tempo, Deus tem redenção. É isso que você está mostrando. Desde Adão até Jesus, até nós e até o futuro, vemos toda essa narrativa. O diabo também teve que se intrometer nisso e tentar bagunçar o cronograma. Por isso acredito que vemos tudo isso de que sempre falamos: poluição da linhagem sanguínea, guerra da semente e até a Torre de Babel. Você tem ideias interessantes sobre a Torre de Babel? Pode comentar sobre isso? Bem, em Gênesis 10, então, você tem... É interessante porque só no nosso próprio cristianismo ocidental, e eu não odeio as tradições do cristianismo ocidental. Não, é bonito, faz parte da nossa cultura. É a estrutura na qual encontramos Jesus, mas é uma estrutura. É sim, certo? E para nós dizermos que não é uma estrutura, Treiber, Senhoras e senhores, é uma estrutura. É sim. isso mesmo. E então, porque há muitas coisas, especialmente no cristianismo ocidental, que não são do reino. Não é o reino, mas é o cristianismo. É, certo. E a gente precisa conseguir ir além disso. A gente precisa valorizar o reino mais do que valoriza qualquer estrutura da qual viemos. E sim, não estou dizendo nem que não devemos ter lealdade a isso. Só estou dizendo que temos uma lealdade maior com o reino. Certo. Então, temos isso nas visões do cristianismo ocidental. Só existem anjos e demônios e é isso. Isso mesmo. Certo. Além disso, há uma única queda e acabou. E isso não é verdade. Então, há uma queda em Gênesis 3, há uma queda em Gênesis 6, há uma queda em Gênesis 10. Existem várias incursões e eu acredito, realmente acredito, que dentro do reino celestial desses seres que Deus Todo-Poderoso criou, sejam eles serafins ou querubins ou anjos guerreiros ou se são anjos mensageiros, sejam eles as hostes do céu ou as estrelas de Deus, sejam eles os filhos de Deus. Novamente, há todos os tipos diferentes de reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie nos céus, assim como há na terra. Como o reino animal. Com certeza, há um número incontável de espécies. Existem os vigilantes. Daniel fala sobre isso, você sabe. O entendimento do livro de Enoque era algo muito importante na época de Daniel. Que sempre que ele dizia, eu vi um vigilante descer do céu, ele dizia, eu vi um vigilante santo, porque Enoque só registra os vigilantes ímpios. Mas ele diz, não, nem todos caíram. Nem todos partiram, nem todos fizeram isso. E você pode imaginar as guerras épicas que os vigilantes enfrentaram quando alguns deles decidiram que não seriam mais leais a Yahweh? Cara, quando alguns deles, só de imaginar, e cara, você sabe que eles se amam. Sabe, todos viviam juntos, todos foram criados ao mesmo tempo, eles se conheciam. Todos eles se conheciam muito, muito, muito bem. E imagine o terrível conflito familiar só entre os vigilantes. Uau! Que declaração, Nossa Senhora. Qual foi a minha pergunta? Conversávamos sobre Gênesis 11? Ok, a Torre de Babel. Passamos por Gênesis 10 e 11, valeu, irmão. Ok. A Torre de Babel, quando diz que seu topo alcançaria os céus, essa não é uma tradução muito boa. Seu topo era como os céus, era um espaço sagrado. Uau! E seu topo, e também esse zigurate que eles construíram, ou essa pirâmide que eles construíram, também era uma montanha astrológica feita pelo homem. Seu topo era como os céus. Toda pirâmide ao redor do planeta Terra tem um tema astrológico. Mostra onde está o solstício, o de inverno e também o de verão. E cobre tudo, absolutamente tudo. Ok, ou seja, seu topo era como os céus. O topo dela alcançava os céus, ou seja, o topo era literalmente um portal entre as coisas espirituais e as coisas terrenas. E eles se reuniram e Deus disse uma coisa incrível. Ele disse, eis que o povo é um só.
E agora, por causa da unificação deles, nada do que eles imaginarem fazer lhes será impossível. Ok, deixa eu te dizer, isso não é só uma afirmação sobre o que acontece quando as pessoas se unem em unidade. Ele também está se referindo a um direito legal que o diabo poderia usar. Estamos juntos e capazes de realizar o que quisermos. Você definiu as regras e as seguimos. Cara, nas leis do reino celestial, a unidade é fundamental, por isso devemos ser um com Cristo. Vamos lá. Eis Israel, o Senhor teu Deus é um. Um só Deus. Ele não está dizendo que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dizendo um. Essa questão da unidade é o que importa. Cara, precisamos estar firmes. Precisamos estar assentados com Ele nas regiões celestiais. Ele tem que viver dentro de nós. Quando 2 ou 3 se reúnem, ele está entre nós. Esse é o princípio do um, e no Apocalipse ele também é chamado assim. Ele é chamado de o um várias e várias vezes. O um que é totalmente belo. O um que é, mas isso é um termo. Eu conheci um cara uma vez, Dr. Richard Ebb, nos anos 1980. Você lembra dele, capitão? Dr. Ebb, eu era muito amigo dele. Sem brincadeira. E ele era velho pra caramba, cara. E eu era um homem jovem, e ele teve esse encontro incrível no céu. Isso era algo que ele dizia quando ia, e quando perguntavam se ele tinha visto Jesus, diziam: você foi ver o um? O um é um dos nomes pelos quais o chamam no céu? Está na palavra de Deus, ele é o um. Significa que ele é aquele que nos inclui nele. Obrigado, Jesus. E ele está em cada parte da nossa vida. Nunca estamos separados dele. Ele está em nossa mente. Ele está em todo lugar. Ele é simplesmente incrível. Ele é. Quando em Gênesis 11 eles se juntaram para fazer aquilo, Deus não parou a construção. Ele não desceu e interveio. Ele simplesmente os dividiu de acordo com suas línguas e também os dividiu de acordo com as nações. E ele os deixou ir para os deuses daquelas nações por todo o mundo. Cara, E ele diz, é isso, porque mesmo entre os seres celestiais eles ainda lutam. Eles ainda disputam supremacia. Fascinante. Então também lutam entre si. Uau! Por isso uma tribo enfrenta a outra. É por isso que os astecas e os incas não se davam bem, mesmo sendo tão parecidos e tendo reis deuses e governos, mas também tinham os zigurates. lealdades celestiais distintas. Exatamente. Então, quando ele os dividiu, de repente ocorreu aos povos indígenas do México: eu me identifico com aquele domínio, não com este domínio. Eu preciso chegar lá. Eles tinham uma língua, eles tinham uma aparência semelhante. Eles assumiram características físicas. E essas pessoas se espalharam pelo mundo todo. Foram para a China, foram para o Texas, foram para a América Central, foram para a tundra congelada. Eles foram para os 4 cantos da terra e seus deuses se tornaram seus deuses reis. E então eles realmente se misturaram com eles para criar linhagens reais. Cara, certo. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá em todo o mundo foi construir aqueles zigurates. Eles construíram, por isso você pode ir a qualquer lugar do mundo. Na forma mais primitiva, há montes gigantes. Certo? E essa é a forma mais primitiva. Sim. E então, naquelas que basicamente eram todas sobre o rei Nefilim, era disso que ele tratava, porque os Nefilim então se tornaram o portal. O que acha disso? Esses Nefilim. Isso fica evidente em Og. O rei Og, ele tinha uma cama de magia sexual dos Nefilim, onde fazia seu trabalho maligno e sombrio. Isso virou um troféu para o povo de Israel, que fechou o portal roubando sua cama. Cara, Certo? E isso estava dentro de um zigurate. Se você for ao zigurate mais antigo, aquele que todo mundo conhece, que fica na antiga Babilônia, e se você fizer isso, a câmara bem no centro dele, havia uma cama lá dentro. E a cama tinha exatamente as mesmas dimensões da cama do rei Og, é isso mesmo? como mencionado na palavra de Deus. Uau! E aliás, era uma cama de ferro antes da Idade do Ferro. E isso é algo realmente importante. Isso é importante, porque Moisés e aqueles caras não estavam na Idade do Ferro, mas esse cara estava. Então, eles têm uma tecnologia, eles têm uma vantagem tecnológica sobre todo mundo. Eles têm uma sabedoria. E tudo o que você precisa fazer é entregar seus filhos e suas filhas e sangrar por eles. Meu Deus, você até mencionou Nimrod, como ele, sabe? Ele é o chefe do Vale de Sinar e constrói essa torre. Você acredita que ele estava nesse espaço? Eu acredito. Mas eu não acredito que ele veio do céu. Eu acredito que ele era um homem normal que se tornou um homem poderoso. É isso que está escrito. Então a palavra se tornou literalmente significa que ele transgrediu. E é por isso que toda essa agenda trans é tão importante hoje em dia, porque seja transexual, seja trans, o que for, é sobre transgressão. Isso mesmo.
É disso que se trata. Então ele transgrediu, ele passou por abuso ritualístico, ele se entregou a algo terrível. Como Judas diz, essas bestas. E pela palavra bestas brutas, uma besta na palavra de Deus é um cruzamento entre algo espiritual e algo natural. Cara, é por isso que é a marca da besta. Uau, certo. Porque eu realmente acredito que a marca da besta vai realmente mudar o seu DNA, cara. Troy, estou pensando no Salmo 22, que fala sobre aquela visão profética de Jesus quando ele está na cruz e até mesmo desce, mas fala sobre os touros de Bazã. Eles escancararam a boca contra mim. É esse mesmo tipo de situação? Isso é exatamente a mesma coisa. Então ele estava realmente vendo que entre aqueles seres humanos naturais, havia alguns que eram cães. Essa é a categoria romana. Ok? Uau. Então, os romanos se encaixam na categoria dos cães, mas ele diz, os touros de Bazã me cercam. Então, também havia nefilins mestiços que estavam no comando das pessoas que estavam lá? Cara, E ele ficou tipo, ele conseguia reconhecer quem era. Olha, eu ouvi o Dr. Michael Hauser dizer uma vez, Deus é muito paciente com aqueles que ele criou, mas ele não tem paciência nenhuma com aqueles que ele não criou. E essa é a questão legal deles que eles estão tentando levantar. Eles estão tentando dizer, olha, você não nos criou. Nós os criamos, então temos direito de ser seu Deus. Você deve recuar e nos dar esse espaço. E então ele ressuscita dos mortos depois de pregar seu sermão de 3 dias no inferno, que é uma das maiores coisas do planeta ou é uma das minhas coisas favoritas na Bíblia, porque esses demônios acreditam no poder da fuga da prisão. vamos lá, Troy, você tem que falar sobre isso. O poder de fugir da prisão é real e eles se apegam a isso. Por isso caem e não deixam que outros o sigam ao mesmo tempo. Dizem, espere, você ainda não quebrou as regras. Não, fique aí. Avisaremos quando se rebelar contra Deus. Eles perguntam, Deus não saberia disso? Ele sabe, mas não legalmente. Sim, ok, já falei isso antes e recebi tanta hostilidade. Você não acha que Deus é soberano? Não acha que ele vê tudo? Claro que vê, mas não legalmente. Certo, ok. O diabo entende isso. Por isso, quando aparece para Abraão, diz, preciso ver se o que ouvi é verdade. Isso mesmo. Como ele ouviu? O sangue clama. Isso mesmo. Então ele tem o direito legal de ouvir tudo o que o sangue diz o tempo todo, mas isso não dá a ele o direito legal de ver. E isso remonta até Adão. Deus criou isso, deu o mundo para Adão e existe uma estrutura legal. Deus segue exatamente as próprias regras. Isso mesmo. O diabo, que age nos tribunais celestiais como acusador dos irmãos, está sempre mostrando as regras e como as quebramos constantemente. Então sim, Deus Todo-Poderoso vê tudo, mas ele não vê tudo do ponto de vista legal. Certo, é por isso que quando ele aparece, ele pergunta, Caim, o que você fez? Uau! É por isso que quando ele aparece para Adão, Adão, onde você está? Não é que ele não saiba, é que legalmente ele não sabe. Isso é forte e ele quer que as coisas aconteçam de forma legal. Eu quero todo o direito de intervir e trazer redenção. E então ele realmente disse a Caim, o sangue do seu irmão no plural. Na Septuaginta original é realmente plural. É como se ele dissesse, não é só o sangue do seu irmão que clama, mas toda a geração da promessa que viria depois dele pergunta, o que está acontecendo? Nós exigimos justiça. Uau! Isso não aconteceu. Clama da terra. Da terra. E o diabo diz, pai, o que você queria não vai acontecer. Nossa vontade está sendo feita, não a sua. E então, do mesmo jeito, esses caras podem se reunir nesse conselho profano, onde eles dizem, ok, sabemos que ele pode nos ouvir e nos ver, mas ele não pode nos ouvir e nos ver legalmente. É como uma sala segura. Ok. Eles entram nisso e dizem, vamos resolver isso. Vamos cair nessa hora. Você vai cair naquela hora. Você vai cair naquela hora porque talvez a gente... Ele pode aparecer legalmente de alguma forma que a gente ainda não conseguiu descobrir e pode simplesmente nos lançar no abismo. Ok. Eles acreditam no poder da fuga. É isso. Assim, você cai mais tarde. É por isso que você vê uma incursão em Gênesis 3, Gênesis 6, Gênesis 10, Gênesis 11. Você vê diferentes quedas, certo? Ok, então eles dizem, se você cair, nós queremos. Nós acreditamos em magia do abismo. E sabemos que a magia do abismo dos nefilins é algo real, onde você pode evocar alguém. Ok, isso é uma fuga da prisão. Sim, é exatamente o que aconteceu, bruxa de Endor. A bruxa de Endor. E você diz, não, uma vez que você está no inferno, nunca pode sair. Legalmente você pode. E até no livro do Apocalipse, Apollyon é libertado. E então, de novo, no final de
Bem, nem mesmo lá, mas esse exército demoníaco de orcs sai do chão. É verdade. Então eles são libertados. Eles são libertados. A Bíblia diz que uma parte da terra é morta pelas bestas. Todo mundo acha que isso significa que cachorros vão começar a atacar todo mundo. Não, uma besta é um cruzamento entre um ser angelical e um ser físico. Uau! Então os dias de Noé retornam. Os nefilins estão vivos e ativos. E todo o poder da fuga da prisão. Então, sempre que Jesus aparece no inferno, ele aparece. E todos aqueles de fé esperando pela promessa do Redentor aparecer, o Messias. Eles estão em um lugar especial de contenção que é conhecido como Seio de Abraão. Literalmente significa onde você se senta no colo de Abraão e diz, o Messias vai aparecer. A promessa realmente vai se cumprir. Ele aparece e faz esse sermão de 3 dias. Não é uma mensagem de salvação, é uma mensagem do reino. Ele não está oferecendo salvação para ninguém ali. Ele está lá para dizer a eles, vocês não sabiam, mas é isso que está acontecendo. Vai ter uma fuga, mas não vai ser vocês, vai ser eles. Vou levá-los comigo e nada poderão fazer. No 3º dia, ressuscitarei dos mortos e passarei por Jerusalém antes de ver o Pai. Vou reunir os discípulos por meio de uma mulher, que será a primeira mensageira do Evangelho de Jesus Cristo. Adoro isso. Não diga que mulheres não podem pregar, pois Jesus as recruta. E então eu vou voltar. E então ele diz a eles, e então eu vou enchê-los. Eu vou ascender ao Pai. Eu vou enchê-los com o meu Espírito Santo. E então eu vou enviá-los para todos os seus territórios. E eu estou atrás do seu povo. Uau! Estou atrás deles. Prisão, nada que você possa fazer. Porque toda essa coisa dos Nefilins que você está falando, eles queriam ter filhos na terra. Isso é o que você explicou. Eu adoro isso, Troy. Eles queriam ter filhos na terra, mesmo sabendo que seus criadores seriam aprisionados nas profundezas. Mas eles sabiam que se tivessem filhos suficientes os adorando, fazendo essa magia do abismo, todas essas coisas ruins, eles poderiam realmente libertá-los de volta. Mas Jesus pegou essa regra, quebrou a própria regra deles, quebrou as próprias regras deles, ou destruiu tudo. Sim, na verdade ele operou dentro da regra e superou tudo isso. E eles não perceberam isso. Isso é incrível. E então ele disse, há uma fuga, mas não são vocês. São aqueles caras bem ali. Ei, Abraão, estou prestes a te tirar daqui, amigo. Isso é ótimo. Então, aqui está o que eu quero fazer. Quero me aprofundar um pouco mais nisso por um momento, porque há tantas coisas que você já experimentou e vivenciou. E, sabe, eu tive algumas experiências recentes, estamos falando sobre de onde tudo isso vem, essas coisas dos nefilins, essas histórias malucas de linhagem sanguínea. As coisas que estão acontecendo são uma guerra celestial, é uma guerra de linhagens. Agora estamos vendo um nível elevado de consciência sobre coisas como OVNIs, FUNI, as coisas malucas que estão acontecendo na cultura. Acredito que eles tentam se manifestar mais e contam com cooperação humana em alguns lugares permitindo isso. Essa é uma agenda dos nefilins? Com certeza. É uma agenda dos nefilins. E sim, a cooperação dos reis da terra é algo realmente importante, porque ele deu poder e autoridade à humanidade. Ele nos deu domínio. Ao entregarmos isso a eles, podem operar legalmente. E isso tem a ver com o derramamento de sangue. Sempre envolve o tráfico de crianças. Sempre. Sempre. E à medida que você vê o aumento do tráfico de crianças realmente acontecendo, você está olhando para os dias de Noé. É isso que você está vendo. Isso requer sangue. Requer uma linhagem de iniquidade. Iniquidade é algo tão poderoso, tão poderoso. E quero dizer, se você vai me perguntar, como Nimrod se transformou em um gibor? Como ele se transformou? Como ele se tornou um homem poderoso? Isso vem através de atos atrozes de iniquidade. Uau! E isso é interior. Essa iniquidade acontece no homem interior. Então sabemos que Jesus foi ferido por causa da nossa iniquidade, ou seja, ele sangrou por dentro, ferido por causa do nosso homem interior, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele sangrou por fora por causa de como quebramos a aliança externamente. Ele cobriu ambas as coisas por nós, e eu louvo a Deus por isso. Mas sim, eu acho que quando se trata da cooperação humana, precisamos estar de acordo com Deus Todo-Poderoso para ver o céu se cumprir. Precisamos fazer alianças de comum acordo. Quando nos unimos aos inimigos de Deus, a vontade deles prevalece, não a dele. Sabe, quando estamos pregando o evangelho e pregando o reino, estamos resgatando crianças como você está fazendo com Liana, e todos nós estamos ao seu lado da melhor forma que podemos. Acredito que essa é a resposta. Por isso existe o programa Contra-Ataque. Estamos enfrentando a cultura e superando essa bagunça. Você já passou por experiências intensas. E eu gostaria de talvez expor isso. Aqui vamos nós. Pronto, Troy, eu quero trazer isso à tona.
Primeiro você estava viajando com Leana, sabe, só uma escapada, e você começou a ter uma experiência onde algo basicamente se manifestou na frente de todo mundo. Podemos falar sobre isso depois, mas há outro assunto. E então o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? E são os 4 quadrantes sobre os quais você sempre prega. Você é o melhor pregador sobre isso no planeta Terra. Quais são os 4 quadrantes? O quadrilátero wesleyano. Isso mesmo, as escrituras, a tradição, a experiência e a racionalidade. Certo. Então, quando você tiver essa experiência, você vai voltar para a sua tradição e dizer: não sei, eu só escolho esquecer tudo isso porque... Você vai retornar às Escrituras e ter uma visão totalmente nova das Escrituras com base na experiência que o Rei Jesus permitiu. O que fará com isso? O que você vai fazer com isso? Para mim, prometo que isso não me abalou. Embora tenha sido assustador, não vou dizer que não senti medo, porque aquela coisa queria me matar e era enorme. E era tipo, como você luta contra algo assim? O que você faz? Quero dizer, eu não tinha referência para isso. Nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse visto algo assim antes. E se Ben e Jerry não estivessem lá, não sei se eu teria contado para alguém que vi isso. Eu já vi coisas que nunca contei para ninguém. Eu sei de algumas dessas coisas. E não sei se algum dia eu teria contado essa história. Mas aí eu soltei, cara. A gente estava na NRB. Eu sei. Aquele tal de Tony Merkel? Tony Merkel. Droga, aquele Tony Merkel. Tony Merkel tira coisas de você. Ele sabe. Tem tantas coisas. Eu contei a história como um bobalhão e aí viralizou. Foi isso mesmo. Quero dizer, tem um cara com mais de 12 milhões de visualizações só de eu contar a história. Ele está lá embaixo, olhando para cima, fazendo aquilo. Sabe como fazem isso? Dona Paul. Mas ele teve mais de 12 milhões de visualizações nisso. E foi tipo, viralizou muito porque as pessoas ficaram interessadas. Aí as pessoas começaram a dizer, bem, eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Tipo, vou trazer tudo à tona. A questão não é se existem coisas assustadoras ou não, mesmo quando se trata de OVNIs. A questão é, essas coisas são do lado de Deus ou não? Isso mesmo. A questão é, temos autoridade para ficar nesses lugares? Muito bom, Troy. Então aí está você tomando autoridade, fazendo essas coisas. Você já viu e enfrentou muita coisa, pois está tomando território, tirando o que eles querem e trazendo para o reino da luz. Troy, eu te admiro muito, cara. Obrigado, de verdade. Estar com você é realmente um privilégio. Você se importaria de fazer isso de novo hoje? Você se importaria de orar pelo público, por aqueles que estão assistindo agora? Eu ficaria muito feliz em fazer isso. Obrigado. Ei, amigos, quero contar uma coisa para vocês. Este é seu amigo, eu sou seu amigo. E eu sou apenas, sabe, eu sou apenas um cara, como qualquer outra pessoa. E quero dizer, eu não acho que alguém pense que eu seja diferente disso, mas eu me deparo com coisas assustadoras que realmente me assustam. Eu me deparo com coisas que eu simplesmente penso, cara, eu não sei o que pensar sobre isso. No cartel e no meio de todas as coisas que a gente já encontrou, eu já me deparei com situações que eu simplesmente pensei, não, eu não sei como vou conseguir lidar com isso. E meu primeiro princípio no meio disso tudo é ter uma percepção firme e uma determinação de que eu não vou me impressionar com coisas assustadoras. Muito bom. Eu não vou me impressionar com o mal. Eu não vou. Eu vou me impressionar com a bondade do Senhor. Eu vou me impressionar com o poder da redenção. Eu vou me impressionar com o sangue de Jesus. Eu vou me impressionar com as cenas de transformação que eu vi repetidas vezes. Então eu quero orar por você para que você consiga fazer disso um valor central na sua própria vida. Que não importa o que vejamos este ano, não importa o que venha à tona, que tenhamos uma lealdade feroz ao Rei Jesus e ao seu lado. Deus Pai, quero apresentar a cada amigo que assiste agora. E Deus, nos arrependemos não só do medo, mas também de não permanecermos firmes no teu exército, por não sabermos como agir diante do que nos assustava. Deus Pai, nos arrependemos disso, Senhor. E, Senhor Deus, embora tenhamos te negado em muitos desses lugares, e Deus, nós sentimos muito, declaramos que isso não é o mesmo que se rebelar contra ti, não é o mesmo que te entregar, não é o mesmo que isso. Deus, nós simplesmente não sabíamos como resistir, mas aquilo foi no passado, e isso é agora, em nome de Jesus. E eu declaro uma nova lealdade feroz. Sim, Senhor. Uma lealdade feroz dos nossos corações para com a sua alma, para com o seu coração, em como tratamos outros seres humanos, em como lidamos com o Senhor, em como somos ativados dentro da igreja, em como permanecemos firmes nestes dias tão assustadores. Senhor Deus Todo-Poderoso, afirmamos que não temeremos, pois sabemos que o Senhor está conosco e não vai falhar conosco. O Senhor não vai falhar conosco. Jesus, nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Agora, Troy, obrigado por estar comigo por tanto tempo. Mas diga a todos como entrar em contato com você, como te assistir, tudo. Conte tudo pra gente, Troy. Ah, meu Deus. Bem, é só acessar troybrewer.com. Isso mesmo. É isso que você faz. Você pode me encontrar lá. E a partir dali, vai te levar para muitos dos nossos ministérios. Answer International é um dos nossos ministérios. Spark Worldwide, servindo, protegendo e criando crianças, é um dos nossos ministérios. ODX.tv é nosso ministério de mídia, reunindo todo o nosso conteúdo e histórias malucas como a que acabei de contar. Você tem tantas histórias. Você é o melhor contador de histórias que conheço. E elas são muito boas. Obrigado. Mas você pode encontrar todas essas coisas. E se quiser se conectar, pode descobrir como se conectar bem ali. Então, troybrewer.com. Sim, é lá que você vai. Siga Troy no YouTube, siga Troy em todas as plataformas, mas temos esse programa que você liderou e nos convidou para participar, chamado The Counter. Sim, uma nova temporada do The Counter está para começar e tem sido algo marcante. Conte um pouco sobre o programa para todos. Bem, o The Counter é algo inovador, assim como aquilo que você e eu conversamos. Somos eu, você, o Tony e o bispo Alan DeDio. É o Tony de quem falamos agora. Isso. Qual o sobrenome dele? Merkel. Merkel. Isso. Me deu um branco, tive um momento Joe Biden. Então vamos expulsar esse demônio daqui. E também é Schwartz. LeBron Bryan. Schwartz, jogador da NFL, e pastor Darren Stott, da Igreja Eden. Amo Seattle. E nós falamos sobre encontros que tivemos, falamos sobre as notícias, as coisas estranhas nas notícias, e qual é a perspectiva bíblica sobre isso? Como nos posicionamos contra essas coisas nos dias de hoje? Falamos sobre revelação de OVNIs, falamos sobre portais, falamos sobre os nefilins, falamos sobre linhagens sanguíneas, falamos sobre todas essas coisas diferentes. Chama-se The Counter. É verdade. Este ano foi uma loucura, Troy. Você e nós tivemos revelações, recebendo muitas informações. Acredito que o Senhor prepara seu corpo, sua igreja, para o que virá. Pessoal, sigam Troy Brewer, acessem o canal dele no YouTube, vejam The Counter e entrem em odx.tv, onde há níveis para vocês aderirem. Vai do nível de entrada até o terceiro estágio, certo? Sim, isso mesmo. Também temos assinatura vitalícia. Assinatura vitalícia. Você quer essa informação? Promovemos o ODX e o contador porque toda a renda vai para o resgate de crianças. Esse é nosso objetivo. Troy, obrigado a você e a Leana por tudo que fazem pelo reino. Pessoal, vocês me ajudaram a resgatar 908 crianças no ano passado e estamos cuidando de todas elas. Vamos lá. Então, esperamos resgatar pelo menos mais 1000 este ano. E eu só quero agradecer por isso. Obrigado, Joseph. Obrigado, irmão. Troy, ei. Quero dizer a todos, apoiem este ministério. Não assumam que o Ministério Joseph Z estará sempre aqui. É fácil se conectar diariamente e pensar que é simples, mas eles fazem isso com intenção. E, pessoal, eu prometo para vocês, eu prometo, essas pessoas são de verdade. Apoiem esse ministério de uma forma poderosa, poderosa, poderosa. Como as pessoas podem apoiar esse ministério? Vamos lá. Este é meu amigo, Troy. Como fazemos? josephz.com. É assim que fazem. Escutem, Joseph e eu não sentimos ciúmes nem competimos. Somos parte do corpo de Jesus. Joseph oferece algo que eu não posso oferecer. E eu quero dizer para toda a minha galera, ei, escutem, se vocês não estão apoiando esse ministério, não deem como certo que ele existe. Isso exige muito e eles precisam da nossa ajuda, cara. Vamos ajudá-los. Obrigado, Troy. Sou muito grato. Seu ministério é profundo. O que Deus fez por seu intermédio. Muito obrigado. Você é gentil. Senhoras e senhores, apoiem o Troy. Se você quiser se tornar um parceiro conosco, acesse josephz.com. Muito obrigado. E se você já é parceiro aqui, nós amamos você. Nós valorizamos muito você. E todos que estão assistindo, vocês são valorizados. É por isso que estamos aqui com vocês em todos os momentos, todos os dias. E isso é algo ao qual estamos comprometidos. Para se tornar parceiro, acesse josephz.com. Seguiremos conversando com Troy e aguardamos ansiosos a próxima temporada do Counter. Não perca! Assista em todas as plataformas, especialmente Troy, e obrigado por estar aqui hoje. Jesus é o Senhor, não saia daí. Assista a isso. Eu queria agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você é nosso parceiro desde o início ou entrou recentemente para a nossa família, quero simplesmente agradecer a você por sua causa. Nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos alcançado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações queríamos dizer obrigado a você. E oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. E cremos que Deus vai fazer coisas magníficas através desta família de parceiros nos próximos dias. Tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso.
Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Acesse josephc.com ou você pode enviar a palavra-chave GIVE para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a avançar com o Evangelho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão. São vidas. 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 bilhão, 1 milhão para 1 bilhão. E nós sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para dar esse passo em uma escala maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephc.com hoje. A escuridão espiritual não deve ser apenas contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. Sabe, muitos não entendem que Deus sempre te chama para vencer, para uma fé com resultados. Quando se trata dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo. Deus chamou você, como um dos seus crentes, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephz.com hoje.